Seja bem-vindo, alunos do curso de atualização de condutores de veículos de emergência. Vamos à nossa aula 9, legislação específica. É uma aula bastante extensa porque falaremos sobre vários assuntos. Na verdade, faremos aí uma leitura dinâmica sobre os assuntos e temas referentes ao trabalho, as regras que regulamentam o trabalho do condutor de veículo de emergência, especificamente o condutor de ambulância. Vamos lá então. As legislações específicas para os veículos de emergência são Portaria 2048 de 2002 da Anvisa, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que aprova o regulamento técnico dos sistemas estaduais de urgência e emergência. Temos também a portaria número 2657 de 2004 da Anvisa, que estabelece as atribuições das centrais de regulação médica de urgências e o dimensionamento técnico para a estruturação e operacionalização do SAMU 192. E temos a norma 14.561 de 2000 da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas, específica para os veículos de atendimento a emergências médicas e resgate. Continuamos com a resolução número 1671 de 2003 do Conselho Federal de Medicina, que dispõe sobre a regulamentação do atendimento pré-hospitalar e dá outras providências. A Resolução 789 de 2020 do CONTRAN, Conselho Nacional de Trânsito, que estabelece requisitos de matrícula e conteúdo programático para o curso especializado em condução de veículos de emergência. A Resolução CONTRAN 970, de 20 de junho de 2022, que dispõe sobre as características e especificações técnicas dos sistemas de sinalização, de iluminação e seus dispositivos, bem como sobre o uso de lanternas especiais em veículos. Muito bem. Artigos da Resolução CONTRAN número 970 de 2022, referente a veículos de emergência, que no caso a sinalização de iluminação e seus dispositivos. Artigo 5º da Resolução CONTRAN número 970 de 2022. As lanternas especiais de emergência que emitem luz de cor azul, conforme anexo 16, cor vermelha ou combinação de ambas, poderão ser utilizadas exclusivamente em veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, de salvamento difuso, de polícia, de fiscalização e operação de trânsito e em ambulâncias. Parágrafo 1º. O acionamento das lanternas especiais deverá ocorrer somente em circunstâncias que permitam o uso das prerrogativas de prioridade de trânsito e de livre circulação, estacionamento e parada, quando efetivamente esteja sendo prestado serviço de urgência, de policiamento ostensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as disposições previstas no inciso 7 do artigo 29 do CTB. Parágrafo 2º. Quando do uso da prerrogativa de livre circulação e de parada, os dispositivos sonoros devem ser acionados de forma conjunta com as lanternas especiais. Parágrafo 3º. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação rotativa ou intermitente. Parágrafo 4º. Entende-se por prestação de serviço de urgência os deslocamentos realizados pelos veículos de emergência em circunstâncias que necessitem de brevidade para o atendimento, sem a qual haverá risco concreto à vida de terceiros ou grande prejuízo à incolumidade pública. Parágrafo 5º. A lanterna especial de emergência deve ser instalada de forma que seja possível visualizá-la por qualquer ângulo de aproximação do veículo, em qualquer condição, sem obstrução de qualquer natureza, podendo ser complementada com outras lanternas, luzes estroboscópicas ou combinação delas, nas cores azul, vermelha ou branca, de modo a garantir sua visibilidade.
Artigo 15. O descumprimento do disposto nessa resolução implicará, conforme o caso, na aplicação ao infrator das penalidades e medidas administrativas previstas no CTB. 1. Artigo 169. Dirigir sem atenção ou sem os cuidados indispensáveis à segurança, infração leve, penalidade multa. Quando o veículo de emergência não estiver em efetivo serviço e o condutor acionar a lanterna especial de emergência ou dispositivo sonoro indevidamente em desacordo com o artigo 5º. 3. Artigo 189. Deixar de dar passagem aos veículos precedidos de batedores de socorro de incêndio e salvamento, de polícia, de operação e fiscalização de trânsito e às ambulâncias, quando em serviço de urgência e devidamente identificados por dispositivos regulamentados de alarme sonoro e iluminação intermitente, infração gravíssima, penalidade multa. Quando qualquer veículo deixar de dar passagem a veículo de emergência devidamente identificado por dispositivo de alarme sonoro e lanterna especial de emergência acionados simultaneamente. 4. Artigo 190. Seguir veículo em serviço de urgência, estando este com prioridade de passagem devidamente identificada por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente, infração grave, penalidade multa. Quando qualquer veículo seguir outro que esteja em serviço de urgência, devidamente identificado por dispositivo de alarme sonoro e lanterna especial de emergência acionados simultaneamente. 5. Artigo 222, inciso 12. Deixar de manter ligado nas situações de atendimento de emergência o sistema de iluminação intermitente dos veículos de polícia, de socorro de incêndio e salvamento, de fiscalização de trânsito e das ambulâncias, ainda que parados, infração média, penalidade multa. Quando o veículo de emergência não manter acionada a lanterna especial de emergência durante o respectivo atendimento. 6. Artigo 230, inciso 12. Conduzir o veículo com equipamento ou acessório proibido, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Quando qualquer veículo que não seja de emergência ou de prestação de serviço de utilidade pública estiver equipado com lanternas especiais, luzes estroboscópicas ou dispositivos de alarme sonoro mencionados nesta resolução. 7. Artigo 230, inciso 13. Conduzir o veículo com o equipamento do sistema de iluminação e de sinalização alterados, infração grave, penalidade multa, medida administrativa, retenção do veículo para regularização. Quando o veículo estiver equipado com dispositivo de iluminação não previsto nesta resolução, exceto se estiver totalmente desconectado do sistema elétrico, não sendo possível acioná-lo por qualquer meio. Quando o veículo incluir ou substituir componente do sistema de iluminação ou iluminação original por outro que não seja previamente previsto pelo fabricante, sem autorização prévia em desacordo com o artigo 11. Quando o veículo estiver equipado com dispositivo elencado nesta resolução, porém emitindo cor diversa da regulamentada para aquele dispositivo. 8. Artigo 230, inciso 23. Conduzir o veículo com defeito no sistema de iluminação, de sinalização ou com lâmpadas queimadas, infração média, penalidade multa. Quando o veículo estiver com defeito no sistema de iluminação ou sinalização, ou quando o veículo estiver com lâmpadas queimadas. Parágrafo único. Os tipos infracionais e as situações descritas nesse artigo não afastam a possibilidade de aplicação de outras infrações, penalidades e medidas administrativas previstas no CTB.
Pessoal, eu não sei se vocês entenderam, mas a leitura desses artigos, ele fala a conduta do condutor, conforme a resolução, e ele faz a relação direta com o artigo previsto lá no CTB, inclusive com sua penalidade, tudo bem? Então, primeiro ele traz o artigo do CTB com a descrição da infração, com a penalidade, com a medida administrativa, e depois ele fala quando acontecer isso, quando acontecer aquilo, quando acontecer isso, que no caso são as condutas previstas na resolução que nós acabamos de estudar, certo? Muito bem. Artigo 280 do CTB, parágrafo 6º, incluído pela Lei nº 14.599 de 2023. Parágrafo 6º. Não há infração de circulação, parada ou estacionamento relativa aos veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, aos de polícia, aos de fiscalização e operação de trânsito e às ambulâncias, ainda que não identificados ostensivamente. Esse parágrafo 6º da lei do artigo 280, que foi incluído pela Lei 14.599, ele derruba tudo o que nós acabamos de ler referente a condutas erradas dos condutores de veículos emergenciais, como, por exemplo, não acionar as luzes quando em serviço de emergência e urgência, ou quando acionar as luzes e não for serviço de urgência e emergência. Até então, essas condutas, elas poderiam ser motivos de autuação. A partir desta data aqui, de 2023, da Lei 14.599, que incluiu esse parágrafo 6º no CTB, no artigo 280, não há infração. Se não há infração, não tem autuação. Tudo bem? E por que você leu, professor? Para deixar claro essa mudança na lei. É uma lei de 2023, é recente. Muitos de vocês que fizeram o curso há 5 anos atrás não pegou essa alteração aqui. Então é importante deixar claro para vocês, tá bom? Não há infração, tá? Dando continuidade. Inciso 7 do artigo 29 do CTB. Artigo 29, inciso 7. Os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, além de prioridade do trânsito, gozam de livre circulação, estacionamento e parada, quando em serviço de urgência, de policiamento extensivo ou de preservação da ordem pública, observadas as seguintes disposições. Letra A. Quando os dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente estiverem acionados, indicando a proximidade dos veículos, todos os condutores deverão deixar livre a passagem pela faixa da esquerda, indo para a direita da via e parando se necessário. Letra B. Os pedestres, ao ouvirem um alarme sonoro ou avistarem a luz intermitente, deverão aguardar no passeio e somente atravessar a via quando o veículo já estiver passado pelo local. Essa letra A nem sempre ela é uma regra. Porque às vezes os motoristas dos veículos de emergência, eles vêm, né? E você imagina que você chegou numa via e tem todos parados no semáforo, né? Vamos imaginar ali uma via com 3 faixas de trânsito. A da esquerda está com 5 carros, a da direita está com 5 carros, a do meio está com 5 carros e a da direita está com 2 carros. O motorista do veículo de emergência, ele já pega a direita. E aí quebrou essa regra A aqui, porque o certo seria sempre o veículo de emergência vir para o lado esquerdo e todos os veículos irem para a direita. Mas se ele for para o lado esquerdo, ele vai pegar 5 veículos na frente dele. Não é mais fácil ele ir lá para a direita e pegar só 2? Sim. Então essa conduta nem sempre é, vamos dizer assim, a observada e realizada. Hoje está muito mais dentro de uma situação dos condutores olharem para o retrovisor e ver para onde que o veículo foi. Ele foi para a direita, então vamos para a esquerda. Ele veio para a esquerda, então vamos para a direita. Ele veio no meio, então vamos abrir para os 2 lados. O importante é que esse veículo passe, tudo bem? Mas em vias de regra, está aí a letra A do artigo 29, certo? Para a gente ler aí e estudar. Letra C.
O uso de dispositivos de alarme sonoro e de iluminação intermitente somente poderá ocorrer por ocasião da efetiva prestação de serviço de urgência. A prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança obedecidos às demais normas deste código. Isso aqui nós já falamos lá nas regras de normas de circulação, quando falamos sobre elas. Vou repetir. Não é porque eu tenho a prioridade de passagem que eu vou entrar no cruzamento sem observar a questão da segurança. Para ser dado a prioridade para mim, os outros usuários têm que me ouvir, têm que me ver. E às vezes eles não me viram, às vezes eles não me ouviram. Como eles vão dar prioridade para mim se eles não me viram e não me ouviram? Ah, e é um problema deles? Não, é um problema seu também, porque você vai colidir com esse veículo. Então você tem que prestar atenção. Vai passar no cruzamento, está escrito aqui, com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança. Letra E. As prerrogativas de livre circulação e de parada serão aplicadas somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de alarme sonoro e iluminação intermitente. A prerrogativa de livre estacionamento será aplicada somente quando os veículos estiverem identificados por dispositivos regulamentares de iluminação intermitente. Então, livre circulação, livre parada, os dois, né? Alarme sonoro e iluminação. Livre estacionamento, somente a iluminação intermitente. Veículos de atendimento pré-hospitalar móvel, ambulâncias. A portaria GM, Ministério da Saúde, GM é Gabinete Ministerial, número 2048 de 2002, define e classifica as ambulâncias como um veículo terrestre, aéreo ou aquaviário, que se destina exclusivamente ao transporte de enfermos. As dimensões e outras especificações do veículo terrestre deverão obedecer às normas da ABNT NBR 14.561 de 2000. Classificação das ambulâncias. Vamos lá. Ambulância de transporte, tipo A. Veículo destinado ao transporte em decúbito horizontal de pacientes que não apresentam risco de vida para remoções simples e de caráter eletivo. Tipo B, ambulância de suporte básico, veículo destinado ao transporte interhospitalar de paciente com risco de vida desconhecido, não classificado com potencial de necessitar de intervenção médica no local e ou durante transporte até o serviço de destino. Tipo C, ambulância de resgate, veículo de atendimento de urgências pré-hospitalares de pacientes vítimas de sinistros ou pacientes em locais de difícil acesso, com equipamentos de salvamento terrestre, aquático e em alturas. Tipo D, ambulância de suporte avançado, veículo destinado ao atendimento e transporte de pacientes de alto risco em emergências pré-hospitalares e ou de transporte interhospitalar que necessitam de cuidados médicos intensivos. Deve contar com os equipamentos médicos necessários para esta função. Tipo E, aeronave de transporte médico, aeronave de asa fixa ou rotativa, utilizada para transporte interhospitalar de pacientes, e aeronave de asa rotativa para ações de resgate, dotada de equipamentos médicos homologados pelo DAC, que é o Departamento de Aviação Civil. Tipo F, embarcação de transporte médico, veículo motorizado aquaviário ao transporte por via marítima ou fluvial. Deve possuir os equipamentos médicos necessários ao atendimento de pacientes conforme sua gravidade. Observação: não estudaremos as especificações das ambulâncias tipo E e F, aeronaves e embarcações, por não fazerem parte do nosso curso. O nosso curso é direcionado, como é um curso de trânsito, para as vias terrestres, condutores das vias terrestres. Então, previsto no CTB, Código de Trânsito Brasileiro. O Código de Trânsito Brasileiro rege as vias terrestres. Então, por isso, não tem por que nós estudarmos essa questão das ambulâncias tipo E e F, tudo bem? Materiais e equipamentos das ambulâncias. Conforme previsto na Portaria 2048 de 2002 do Ministério da Saúde, as ambulâncias deverão dispor dos seguintes materiais e equipamentos ou similares. Eu vou trazer aqui, pessoal, a leitura desses equipamentos, tá? Não tem como a gente ficar aqui explicando os equipamentos, tudo bem? Devido ao nosso horário da aula, nossa carga horária da aula são 16 horas,
Tudo bem? Senão fica muito extenso, ok? Vamos lá. Ambulância de transporte tipo A. Oxigênio medicinal, sinalizador óptico e acústico, suporte para soro, maca com rodas e equipamento de radiocomunicação em contato permanente com a central reguladora. Ambulância de suporte básico tipo B. Sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação fixo e móvel, maca articulada com rodas, suporte para soro, instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída. Continuando. Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação, cilindro de oxigênio portátil com válvula, prancha curta e longa para imobilização de coluna, talas para imobilização de membros e conjuntos de colares cervicais, colete e imobilizador dorsal. Segue ainda a ambulância de suporte básico tipo B. Frascos de soro fisiológico e ringer lactato, bandagens triangulares, cobertores, coletes refletivos para tripulação, lanterna de mão. Continuando, máscaras e aventais de proteção, oxigênio com régua tripla, sendo alimentação do respirador, fluxômetro e umidificador de oxigênio e aspirador tipo Venturi. Óculos, maletas com medicações a serem definidas em protocolos pelos serviços, além de maleta de urgência contendo esfigmomanômetro adulto infantil, estetoscópio adulto infantil, luvas descartáveis, pacotes de gase estéril, ressuscitador manual adulto infantil, tesoura reta com ponta romba, protetores para queimados ou eviscerados, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, ataduras de 15 centímetros, esparadrapo, compressas cirúrgicas estéreis, catéteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos. Maleta de parto contendo cobertor, luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, braceletes de identificação, saco plástico para placenta, estilete estéril para corte do cordão, compressas cirúrgicas e gases estéreis. As ambulâncias de suporte básico que realizam também ações de salvamento deverão conter material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas, extintor de pó químico seco de 0,8 kg, e fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas. Observação: devendo contar ainda com compartimento isolado para sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de no mínimo 8 metros cúbicos. Vamos agora para a ambulância de resgate tipo C, os seus equipamentos. Sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação fixo e móvel, maca articulada com rodas, suporte para soro, instalação de rede de oxigênio com cilindro, válvula, manômetro em local de fácil visualização e régua com dupla saída. Manômetro e fluxômetro com máscara e chicote para oxigenação, cilindro de oxigênio portátil com válvula, prancha curta e longa para imobilização de coluna, talas para imobilização de membros e conjunto de colares cervicais, colete imobilizador dorsal, frascos de soro fisiológico e ringer lactato, bandagens triangulares, cobertores, coletes refletivos para tripulação, lanterna de mão, máscaras e aventais de proteção, oxigênio com régua tripla,
sendo A, alimentação do respirador, B, fluxômetro e umidificador de oxigênio e C, aspirador tipo Venturi. Óculos, maletas com medicações a serem definidas em protocolos pelos serviços, além de maleta de urgência contendo esfigmomanômetro adulto-infantil, estetoscópio adulto-infantil, luvas descartáveis, pacotes de gaze estéril, ressuscitador manual adulto-infantil, tesoura reta com ponta romba, protetores para queimados ou eviscerados, cânulas orofaríngeas de tamanhos variados, ataduras de 15 centímetros, catéteres para oxigenação e aspiração de vários tamanhos, esparadrapo, compressas cirúrgicas estéreis. Maleta de parto contendo cobertor, luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, braceletes de identificação, saco plástico para placenta, estilete estéreo para corte do cordão, compressas cirúrgicas e gases estéreis. As ambulâncias de resgate que realizam também ações de salvamento deverão conter material mínimo para salvamento terrestre, aquático e em alturas, maleta de ferramentas, extintor de pó químico seco de 0,8 kg e fitas e cones sinalizadores para isolamento de áreas. Observação: devendo contar ainda com um compartimento isolado para sua guarda, garantindo um salão de atendimento às vítimas de no mínimo 8 metros cúbicos. Tipo D, ambulância de suporte avançado. Vamos ver os seus equipamentos. Sinalizador óptico e acústico, equipamento de radiocomunicação fixo e móvel, maca articulada com rodas, 2 suportes de soro, equipo para bombas de infusão. Cadeira de rodas dobrável, respirador mecânico de transporte, oxímetro não invasivo portátil, bomba de infusão com bateria e equipo, caixa completa de pequena cirurgia. Continuando, protetores para eviscerados ou queimados, sondas vesicais, espátulas de madeira, monitor cardioversor com bateria e instalação elétrica disponível. Em frota, deverá haver disponibilidade de monitor cardioversor com marca passo externo não invasivo. Sondas nasogástricas, eletrodos descartáveis, equipos para drogas fotossensíveis, instalação de rede de oxigênio, como descrito na ambulância tipo C, sendo obrigatório que a quantidade de oxigênio permita a ventilação mecânica por no mínimo 2 horas. Almotolias com antisséptico, cobertor ou filme metálico para conservação do calor do corpo, campo cirúrgico fenestrado, equipamentos de proteção à equipe de atendimento, óculos, máscaras e aventais. Coletores de urina, circuito de respirador estéreo de reserva, conjunto de colares cervicais, prancha longa para imobilização da coluna. Maleta de parto contendo cobertor, luvas cirúrgicas, clamps umbilicais, braceletes de identificação, saco plástico para placenta, estilete estéreo para corte do cordão, compressas cirúrgicas e gases estéreis. Maleta de acesso venoso contendo tala para fixação de braço, luvas estéreis, recipiente de algodão com antisséptico, pacotes de gás estéreo, esparadrapo, material para punção de vários tamanhos, incluindo agulhas metálicas, plásticas e agulhas especiais para punção óssea, tesoura, garrote, equipos de macro e microgotas. Pinça de Kocher, seringas de vários tamanhos, catéteres específicos para dissecção de veias, tamanho adulto e infantil, cortadores de soro, torneiras de 3 vias, lâminas de bisturi, frascos de soro fisiológico, equipo de infusão de 3 vias, Ehringer lactato e soro glicosado. Maleta de vias aéreas contendo catéteres de aspiração,
adaptadores para cânulas, catéteres nasais, seringa de 20 ml, sondas para aspiração traqueal de vários tamanhos, luvas de procedimentos, ressuscitador manual adulto-infantil com reservatório, máscara para ressuscitador adulto-infantil, máscaras laríngeas e cânulas endotraqueais de vários tamanhos, lidocaína, geleia e spray. Cadarços para fixação de cânula, laringoscópio infantil adulto com conjunto de lâminas, bisturi descartável, estetoscópio e esfigmomanômetro adulto infantil, cânulas orofaríngeas adulto infantil, cânulas para traqueostomia, fios guia para intubação, pinça de McGill, material para cricotiroidostomia e conjunto de drenagem torácica. Para o atendimento a neonatos, deverá haver pelo menos uma incubadora de transporte de recém-nascido com bateria e ligação à tomada do veículo 12 volts. A incubadora deve estar apoiada sobre carros com rodas devidamente fixadas quando dentro da ambulância e conter respirador e equipamentos adequados para recém-natos. Tripulação. Em relação à tripulação dos veículos de emergência definidos como de resgate à ambulância, a portaria Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, número 2048 de 2002, traz o seguinte texto explicativo. Considerando-se que as urgências não se constituem em especialidade de emergência e que nos cursos de graduação a atenção dada à área ainda é bastante suficiente, entende-se que os profissionais que venham a atuar como tripulantes dos serviços de atendimento pré-hospitalar móvel devam ser habilitados pelos núcleos de educação e urgências, cuja criação é indicada pelo presente regulamento, e cumpram o conteúdo curricular mínimo nele proposto. Capítulo 7. Pessoal, isso aqui é o seguinte. Quando a pessoa for trabalhar dentro, do hospital lá como tripulante, fazendo parte da tripulação do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, ele é obrigado a participar desse curso. Tudo bem? Foram criados, a partir da publicação dessa portaria, os núcleos de educação em urgência. E a partir daí, a pessoa que vai fazer parte da tripulação, quando ele for contratado ou ele começar a trabalhar com essa área, ele é obrigado a fazer esse curso nesses núcleos. É por isso que o nosso curso de condutores de veículos emergenciais, e isso já foi dito no curso de formação, não aprofunda nas questões de procedimentos médicos. Vocês vão perceber que quando nós falarmos sobre primeiros socorros, o ensino trazido na grade curricular do curso, ele é simples, sucinto e básico dentro do que é ensinado nos outros cursos especializados, bem como nos cursos de primeira habilitação. Não se aprofunda nas técnicas emergenciais, porque não é objetivo do nosso curso. Sabendo que quando o condutor for participar, for contratado pela empresa, do hospital, ou participar do pré-atendimento, do serviço de atendimento pré-hospitalar móvel, ele é obrigado a fazer o curso preparatório nos núcleos de educação em urgências. Tudo bem? Muito bem. Então vamos estudar agora as tripulações conforme os tipos de ambulância. Ambulância de transporte tipo A. São 2 profissionais, sendo um motorista e um técnico auxiliar de enfermagem. Ambulância tipo B, ambulância de suporte básico, 2 profissionais também, sendo um motorista e um técnico auxiliar de enfermagem. Ambulância de resgate tipo C, são 3 profissionais militares,
policiais rodoviários, bombeiros militares e ou outros profissionais reconhecidos pelo gestor público, sendo eles um motorista e os outros 2 profissionais com capacitação e certificação em salvamento e suporte básico de vida. Ambulância de suporte avançado, tipo D, 3 profissionais, sendo um motorista, um médico e um enfermeiro. Existem 2 modelos de sirenes, são elas a sirene eletrônica e a sirene elétrica. A sirene eletrônica produz o som de forma eletrônica por meio de amplificadores e alto-falantes eletromagnéticos. Vários tipos de sons podem ser produzidos, tais como intermitentes, contínuos ou simulação de buzinas a ar. Já a sirene elétrica produz o som através de um motor elétrico que aciona um disco giratório perfurado. Somente é produzido um tipo de advertência sonora, porém o nível pode ser variado de acordo com a velocidade do motor. As sirenes devem ser acionadas quando em deslocamento para o atendimento de emergência, com o intuito de alertar outros condutores e de forma a garantir maior fluidez no trânsito, respeitando sempre as regras de segurança previstas no CTB. Nos semáforos de cruzamento e em cruzamentos de vias movimentadas, estando a fluidez do trânsito prejudicada por sinal vermelho, mesmo com a sirene acionada, só concluir a travessia se a manobra for segura. Novamente falamos sobre esse assunto. O condutor deve estar muito atento nesta situação, para não causar sinistros. No caso da sirene ser prejudicial ao paciente, evitar seu uso. Contudo, acionando-a quando absolutamente indispensável. Em qualquer situação, observar distância segura, distância de segmento, dos veículos que se desloquem à frente e distância lateral dos veículos que trafegam ao lado, evitando sinistros. A mudança de tom de sirene poderá ser utilizada para alertar os condutores da necessidade de abertura de fluxo, quando o tipo utilizado não está surtindo efeito. Equipamentos de comunicação. Os veículos de resgate devem estar equipados para o uso de rádios móveis e portáteis, intercomunicadores, alto-falantes, sirene eletrônica e sistema de telemetria. Os equipamentos de comunicação devem atender às normas aplicáveis pela Anatel, Agência Nacional de Telecomunicações, e as que forem requeridas localmente para a radiocomunicação de emergência. Cada serviço de emergência possui seus procedimentos de comunicação e geralmente contam com uma central de operação. Nas comunicações de emergência, os profissionais utilizam uma linguagem específica formada pelo código Q e pelo código J, que tem como objetivo de restringir e facilitar a comunicação. Segue alguns exemplos. Código de acionamento e grau de emergência. Código 1, prioridade máxima, emergência, código vermelho. Paciente instável, gravemente ferido, risco de morte. Ambulâncias com sinais luminosos, vermelho iminente, ligados e sinais sonoros, sirenes ligados. Em deslocamento rápido, sendo que a prioridade de passagem na via e no cruzamento deverá se dar com velocidade reduzida e com os devidos cuidados de segurança, obedecidas as demais normas do CTB. Código 2, prioridade média, urgência, código amarelo. Paciente estável, mas pode piorar seu estado de saúde. Ambulância com sinais luminosos, vermelho iminente, ligados e sinais sonoros, sirenes, desligados. Em deslocamento normal, devendo obedecer às normas do CTB. Código 3, prioridade baixa, código verde. Paciente estável, ambulância com sinais luminosos e sinais sonoros desligados. Em deslocamento normal, devendo obedecer às normas do CTB. Vamos ao código Q. QAP, permaneça na escuta. QRA, nome do operador e ou nome da estação. QRT, cesse a transmissão. QRR, SOS terrestre. QRM, interferência provocada por outra estação. QRL, estou ocupado, favor não interferir. QRU, problema. QRV, estou à disposição. QRX, aguarde um instante. QRZ, quem está me chamando? QSJ, taxa, dinheiro. QSL, confirmado. QSM, repita o último câmbio. QST,
comunicado de interesse geral. QTA, devo cancelar a mensagem anterior? QTC, mensagem notícia geralmente é um alerta. QSZ, devo transmitir cada palavra ou grupo de palavras? QSN, você me escutou? QTH, qual sua localização? QTJ, qual a sua velocidade? QTS, queira transmitir seu indicativo. QTX, sairei por tempo indeterminado. QTR, qual é a hora certa? QTI, qual o seu destino? QTY, estou seguindo para o lugar do sinistro. QUF, recebi o sinal de perigo. QRF, refeição. TKS, obrigado. QBU, doente psiquiátrico. QUD, recebi o sinal de emergência. Código J. J1, local inseguro. J2, apoio da Polícia Militar. J3, troca de equipe. J4, refeição. J5, abastecimento. J6, lavagem da viatura. J7, viatura e manutenção. J8, ir ao banheiro. J9, saída da base ou local do atendimento quando em deslocamento com paciente vítima. J10, chegada ao local do atendimento ou ao destino. J11, unidade liberada e pronta para a ocorrência. J12, chegada na base. Regras gerais de biossegurança durante o transporte. 1. O veículo deve estar com as janelas abertas para garantir ventilação adequada. 2. Se o ar-condicionado estiver ligado, deve estar no modo não recirculado, o que maximiza mudanças de ar, reduzindo partículas potencialmente infectantes no interior do veículo. E 3. Se houver exaustor traseiro, use-o para retirar o ar da cabine, em direção à área de atendimento ao paciente e para a parte traseira do veículo. Trocar o uniforme quando estiver úmido ou receber respingos de fluidos de um paciente. Por segurança, após qualquer atendimento, faça a descontaminação do veículo, após o transporte de pacientes. Utilize hipoclorito de sódio, álcool 70%, amônio quaternário ou outros desinfetantes hospitalares. Na limpeza, privilegiar a área destinada ao paciente, equipamentos, maca, assentos e pranchas. Os responsáveis pela limpeza e desinfecção do veículo devem usar calça, blusa e gorro de tecido, calçado de segurança impermeável, máscara cirúrgica, óculos de proteção, avental e luvas de procedimento. É indispensável a higienização das mãos com água e sabonete líquido após a retirada dos EPIs. Relatar aos superiores qualquer exposição acidental suspeita. Equipamentos de proteção individual. A utilização de equipamentos de proteção individual, EPIs, é obrigatória durante esse tipo de transporte. Fique atento aos cuidados e ao uso adequado dos EPIs. Luvas de procedimento. Não devem ser reutilizadas. Funciona como barreira no contato direto com o paciente, superfície, mobiliários e equipamentos possivelmente contaminados. Devem ser colocadas e fixadas cobrindo a extremidade da manga comprida do avental. Retirar antes do avental, com o indicador puxando pela parte interna do elástico da luva e pelo avesso. E antes e imediatamente após a retirada das luvas, aplicar álcool gel. Avental de isolamento. Funciona como barreira no contato direto com o paciente, superfície, mobiliários e equipamentos possivelmente contaminados. Óculos de proteção. Não pendurar no pescoço e não usar em momento que não seja o de atendimento. Gorro. Usar em ambiente onde o procedimento gere aerosóis ou implique em exposição a grande volume de fluidos. Todo condutor de veículo de emergência deve estar em dia com a caderneta de vacinação e obrigatoriamente vacinado contra as principais doenças infecto-contagiosas. São elas: febre amarela, hepatite B, tétano, febre tifoide, sarampo, cachumba e rubéola. Responsabilidades do condutor de veículo de emergência.
Para o estudo das responsabilidades, competências e requisitos gerais do motorista de veículo de emergência, precisamos entender primeiro que o condutor de veículo de emergência não se resume apenas ao motorista de ambulância. Precisamos retomar o inciso 7 do artigo 29, que define como de emergência os veículos destinados a socorro de incêndio e salvamento, os de polícia, os de fiscalização e operação de trânsito e as ambulâncias, apesar de que até o momento tratamos apenas das leis relacionadas ao trabalho operacional do condutor do veículo de ambulância. Mas mesmo assim, podemos entender que as especificidades do trabalho do condutor da ambulância diferem dos outros condutores, no que se refere a material e procedimentos na condução. Dito isso, vamos apresentar novamente o que a portaria Gabinete Ministerial do Ministério da Saúde, número 2048 de 2002, traz como referência para esse condutor e a partir daí podemos abrir o leque das competências aos outros profissionais. Condutor de veículo de urgência, veículos terrestres. Profissional de nível básico, habilitado a conduzir veículos de urgência padronizados pelo Código Sanitário e pela Portaria Gabinete Ministerial, Ministério da Saúde, número 2048 de 2002, como veículos terrestres, obedecendo aos padrões de capacitação e atuação previstos nessa portaria. Requisitos gerais: maior de 21 anos. Disposição pessoal para a atividade, equilíbrio emocional e autocontrole. Habilitação profissional como motorista de veículos de transporte de pacientes, de acordo com a legislação em vigor no CTB. Disposição para cumprir ações orientadas. Capacidade de trabalhar em equipe. E disponibilidade para capacitação discriminada no capítulo 7 da Portaria Gabinete Ministerial, Ministério da Saúde 2048 de 2002, realizados pelos Núcleos de Educação em Urgências. Competências do condutor. 1. Conduzir veículo de urgência destinadas ao atendimento e transporte de pacientes. 2. Conhecer integralmente o veículo e realizar manutenção básica do mesmo. 3. Estabelecer contato radiofônico ou telefônico com a central de regulação médica e seguir suas orientações. 4. Conhecer a malha viária local. 5. Conhecer a localização de todos os estabelecimentos de saúde integrados ao sistema assistencial local. 6. Auxiliar a equipe de saúde nos gestos básicos de suporte à vida. 7. Auxiliar a equipe nas imobilizações e transporte de vítimas. 8. Realizar medidas de reanimação cardiorrespiratória básica. E 9. Identificar todos os tipos de materiais existentes nos veículos de socorro e sua utilidade, a fim de auxiliar a equipe de saúde. Certo, pessoal? Tranquilo? Muito bem, era isso que nós tínhamos para trazer da legislação específica, mas continuamos com o nosso curso aí, finalizando assim então a nossa aula 9. Aguardamos vocês aí na aula 10, dando continuidade ao nosso curso. Um grande abraço e até a próxima aula.